Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Falarei nesse vídeo com spoilers sobre Star Wars: O Despertar da Força. Então, se você ainda não viu o filme, volte depois para ver esse vídeo, não assista esse vídeo, a não ser que você não se importe, mas você deveria, não é legal saber das coisas antes. Enfim, tem spoiler nesse vídeo, estou deixando bem frisado para que ninguém assista sem querer, porque vai ser muito ruim. Vou começar a falar de spoilers sobre o Despertar da Força agora. Bom, primeiro falar algumas coisas, quem já assistiu sabe, vamos chegar lá. Mas eu queria falar um pouco sobre os personagens, né? Primeiro que eu falei isso na crítica, né? Eu gostei muito da personagem Rey e fico muito feliz. Não é besteira, sabe? Eles estão fazendo um negócio certíssimo de que a personagem principal desse filme e, pelo visto, da nova trilogia, seja uma mulher junto com um homem negro. Isso é necessário, isso tem que ser feito, porque o mundo sempre foi diverso. O problema é que as minorias, e algumas que não são nem tão minorias assim, mas as pessoas que não estão no poder, não se viam representadas. Então é por isso que nos filmes de super-herói, por exemplo, hoje em dia, a gente tem a Marvel, por exemplo, agora a DC está começando a fazer, escalando, por exemplo, atores negros para um personagem que era branco nos quadrinhos, um personagem que era um homem nos quadrinhos vira uma mulher, por exemplo, a Carrie-Anne Moss, né, no Jessica Jones, no quadrinho, o personagem dela é um homem, mas aí eles transformaram numa mulher, porque não faz diferença, então por que não colocar mais uma mulher ali? Então esse tipo de coisa é fundamental, porque, por exemplo, no caso dos quadrinhos, todas essas propriedades foram criadas numa época em que se fosse seguido à risca, todos os personagens de todos os filmes que estão sendo feitos agora seriam apenas homens brancos. O que seria horrível, triste. E os filmes também, a mesma coisa. Então é muito bom que os filmes reflitam a sociedade que a gente vive e diversa, em que a gente tem mulheres no poder, negros no poder, e não necessariamente precisa estar no poder, não é isso. É que essas pessoas existem e durante muito tempo o cinema, os quadrinhos, enfim, pareceu querer esconder, tipo, mais da metade da população, né? Então eu fico muito feliz por isso, fico muito feliz mesmo. E não só a Rey sendo essa personagem extremamente complexa e cativante, forte, empolgante. Durante o roteiro, durante o filme, né, o roteiro brinca com várias coisas. Eu achei demais quando ela encontra o Finn e eles começam a fugir, né, do primeiro bombardeio que tem lá no posto em Jakku, e ele pega na mão dela. Por que você pegou na minha mão? Larga minha mão! No meu ponto de vista, né, é uma piada proposital, porque isso é um dos maiores clichês dos filmes de qualquer filme, né, filme de ação, enfim, mas quando um personagem masculino pega a mão da mulher pra correr, como se ela não conseguisse correr com as próprias pernas. Eu achei muito engraçado, muito divertido eles colocarem essa frase no roteiro, ela chamando a atenção pro absurdo. Tipo, eu sei correr sem dar as mãos. Eu achei isso muito legal. E isso foi só uma coisinha que o roteiro deixou explícito, mas que tá ao longo de todo o roteiro com outras personagens femininas em posições importantes, em posições de poder, e também em coisas simples, como, por exemplo, em algumas cenas que quando mostra os rebeldes, a resistência, né, se preparando pro ataque no final do filme. A gente vê várias pilotos, mulheres, andando pelo set, né, pelo hangar ali do filme, no ataque final, e isso é clássico em todos os filmes Star Wars. A gente vai pro cockpit de vários dos pilotos, né, que estão participando daquela investida. Nos outros filmes, todos, não tem mulher, nunca tem uma mulher, né, no cockpit. Nesse tem. E até uma coisinha que eu achei talvez a mais legal, porque é uma coisa super pequena, não é um destaque, mas para mostrar o cuidado que eles tiveram. Tem uma cena em que se não me engano, o Kylo Ren tá falando com o Stormtrooper lá na base, e o Stormtrooper, a voz que sai, é de uma mulher. Quer dizer, até tem Stormtrooper mulher também. Então assim, porque as mulheres são metade das pessoas, é justo que elas ocupem no mínimo metade das posições numa sociedade, num filme que tá retratando um monte de gente ali, desde uma figuração, de uma pontinha de coadjuvante, até os personagens principais. Então eu achei isso muito legal. Falar um pouco também sobre o Kylo Ren, que eu inclusive esqueci de falar na crítica sem spoilers, né? E esse vídeo aqui não é uma crítica, eu tô mais só debatendo as coisas, tá? A crítica mesmo, tá o link aqui na descrição, é o vídeo sem spoilers.
O Kylo Ren, gostei muito do personagem, gostei muito do vilão. E o fato dele ser filho do Han Solo e da Leia traz uma carga emocional e uma coisa muito, muito boa pra saga, pra esse filme. A gente tem na trilogia original do segundo filme, no Império Contra-Ataca, a revelação de que o Luke é filho do Darth Vader, então tem ecos aí, né, disso, mas aqui é como se fosse a posição contrária. E é muito interessante também na cena em que o Kylo tá ali com a máscara, né, do Darth Vader, a máscara que foi tirada da pira em que ele pega fogo no Retorno de Jedi, né, se desculpando e quase que fazendo uma penitência por ter sido tentado pela luz, né. É interessante isso, mas exatamente o contrário do que a gente vê em todos os outros filmes, né, a tentação pro lado negro da força, e aqui ele tem a tentação pro lado da luz, né, então eu achei isso bem, bem interessante. E o personagem, quando ele, por exemplo, na cena em que ele tá interrogando a Rey, e ele tira a máscara, né, porque ela questiona, que ela vai falar com um cara que ela não pode nem ver o rosto, eu achei aquilo muito legal, o fato dele mostrar o rosto e claramente ele é um fã do avô dele e aquilo seduz ele. E acho que nos próximos filmes a gente vai saber um pouco mais dessa... Por que isso aconteceu, né? Por que ele foi para esse lado? O que tentou ele? Ou não, mas enfim, eu suspeito que sim. E ele tem muita insegurança, quer dizer, ele precisa usar uma máscara para se achar, porque o avô usava, mas o avô tinha um motivo. Precisava usar máscara para ficar vivo. E ele não, ele usa só por uma coisa cosmética, e isso fica explícito, eles mostram que é isso. Então é muito legal, porque muitas vezes personagens, vilões até especialmente em filmes, por exemplo, usam uma roupa ou até uma máscara, seja o que for, e não existe uma explicação para aquilo, não existe um motivo para aquilo. E eu achei legal eles deixarem claro que é uma coisa dele, o Kylo ele tem essa necessidade, ele quer provar algo para si mesmo, que ele pode ser tão grande quanto Darth Vader. E isso é adereçado no filme, numa discussão entre ele e a Rey fala, nessa mesma cena, que ele jamais será tão poderoso, que ele tem medo de jamais ser tão poderoso quanto Darth Vader. E uma coisa que é sensacional é que o nome Darth Vader só é citado, Darth Vader, né, uma vez nesse filme, que é nessa cena, pela Rey. E a figura do Darth Vader é tão imponente durante toda a saga, e na história do cinema, na história, enfim, na cultura pop em geral, né, esse vilão é tão poderoso, que quando ela fala o nome dele, nossa, eu até dei uma arrepiada, assim, né, você não é tão poderoso quanto Darth Vader, e a trilha também ajuda nessa hora, a força dessa... E é mais ou menos o que o personagem do Kylo Ren tá sentindo naquele momento, né, essa sombra que ele busca alcançar, mas que provavelmente ele nunca vai alcançar, né? Ele é um mero aprendiz, e a gente fica sabendo disso até lá no final do filme, quando o líder Snoke diz, né, que ele precisa terminar o treinamento do Kylo Ren. O Kylo Ren não tem nem o treinamento completo, né? E isso fica claro no filme, na luta final, de sabre de luz e tal, ele luta, o Finn consegue até dar um trabalho para ele, e a Rey, que a gente já tinha visto lá no começo do filme, dando porrada em dois caras, e ela sabe lutar, a força desperta nela, e ela consegue derrotá-lo sem grandes complicações, porque ele não é um mestre, como ele até tenta convencê-la na batalha final, né, dizendo que ela precisa de um professor e tal, e que ele pode ensiná-la. Claro, a grande coisa e o maior spoiler de todas, aí que todo mundo tá fugindo, e que eu acho, nossa, se alguém estragou pra você, tira essa pessoa da sua vida, porque é maldade fazer isso, é maldade mesmo. O Han Solo morre, e eu vi pessoas... eu já ouvi coisas, li coisas na internet, tudo, falei com pessoas até pessoalmente que não ficaram muito felizes com isso. E lógico, não é pra ficar feliz com uma coisa dessa, né? Mas deixando isso afetar o julgamento pelo filme, aí é coisa ridícula, não tem nada a ver a qualidade do filme com quem morreu, quem deixou de morrer. O filme é muito bom, e isso essa cena é uma das cenas memoráveis já da saga e um momento muito importante no filme, porque não é uma morte só por matar, quer dizer, o Han Solo teve a vida toda dele, ele já é um senhor, terceira idade e tal, ele viveu toda a vida dele, boa parte dessa vida a gente viu na trilogia original, nesse filme a gente acompanha ele de novo,
E já lá quase no final do filme, ele encontra o destino dele, nas mãos do filho. A força daquela cena, daquele momento, é incrível, e principalmente por causa do filho dele, por causa do Kylo Ren, do Ben. Muito legal, inclusive, o nome dele de verdade, né? Ben. Por causa, provavelmente, do Obi-Wan Kenobi. Imagino eu. E aquela dúvida toda que ele tem quando ele fala, e aí a gente entende, né, segundos depois, do que ele está falando, né, o que ele tem que fazer, mas ele não sabe se ele tem coragem de fazer. É porque como ele quer e ficar de vez, ele não quer ser tentado pela luz e ficar no lado do Sith de vez, ele sabe que é aquilo que ele precisa fazer, porque depois daquilo não vai ter mais volta, né, e ele faz, e a cena é impactante, e o momento final dele, do Han Solo, tipo, passando a mão do rosto do filho, o amor ainda ali, né, quer dizer, nossa, aquela foi de chorar no cinema, foi demais. E em termos logísticos, né, acho que também faz bem para a trilogia, para esse elenco assume de vez, né, o novo elenco, eu falei disso na crítica. Os personagens novos são incríveis, né, o Finn, a Rey e o Kylo Ren, e agora não tem um dos ícones, né, não existe mais. É como o Obi-Wan no primeiro filme, né? Ele vai estar ali, a presença dele. Mas o Han Solo não, porque, assim, não física, eu digo. Vai ficar aquela memória tal do Han Solo. E um amigo meu até comentou, putz, mas o Han Solo, assim, os Jedi eles podem até voltar em forma de fantasminha, né? O Han Solo não, né? O Han Solo não vai voltar mais mesmo. Então, o elenco novo assumindo de vez. Mas, e aí o finalzinho mesmo do filme, e tá explicado porque que o Mark Hamill não participou de nada de marketing, né? Não apareceu a imagem dele em momento nenhum, porque ele só aparece numa cena, que é no final, e aparece, e a primeira coisa que eu lembrei, acho que quase todo mundo deve ter lembrado isso, foi a figura do Obi-Wan, quando aparece pela primeira vez, no episódio 4, quando aparece o Luke nesse filme, e no episódio 8, a gente não vai ter o Han, mas a gente vai ter o Luke. E, nossa, foi também de arrepiar, foi sensacional. Uma teoria também, eu saí no cinema, fui com uma turma de amigos, a gente foi assistir, a gente saiu discutindo, debatendo, e um amigo meu levantou uma questão, porque ele falou, pô, por que o R2 não mostrou logo lá quando o BB-8 se uniu, chegou a ele, né, acho que já é mais da metade do filme, mas por que ele não acordou e mostrou o mapa, tudo? E tendo visto duas vezes, e principalmente na segunda que eu peguei mais, eu acredito que é o seguinte, ele tinha uma diretriz, provavelmente a gente vai ficar sabendo disso no próximo filme. O Luke deve ter passado uma diretriz pra ele ficar em estado lá de conservação. Tem uma coisa do R2 também, porque ele tem uma ligação muito grande com o Luke, e ele ficar separado do mestre dele deve ter sido uma coisa triste, mas acho que ele tinha uma diretriz. Caso algo acontecesse, caso fosse necessário, aí ele poderia revelar o mapa e fazer com que as pessoas chegassem até ele. E eu acho que isso aconteceu, como que o Luke ficou sabendo? Primeiro, bom, ele é o Jedi, ele tá sabendo o que está acontecendo no universo. Ele, assim como a Leia sentiu a morte do Han, o Luke também sentiu. E aí ele deve, ao sentir, não, eu preciso voltar. A coisa tá feia, eu vou precisar voltar, apesar de tudo que aconteceu, e a gente só é citado, né, que a decepção do sobrinho dele ter ido pro lado negro da força. Então acho que é por isso que o R2 só acorda no final, porque o Luke dá o aviso lá pra ele que ele pode despertar e revelar a localização dele, e daí a Rey vai até ele. Eu até cheguei a achar que, e pode ser isso também, quando ela tá lutando com o Kylo Ren e ela para num instante quando eles estão com as espadas cruzadas, ela fala sobre a força e ela fecha o olho, e eu até pensei que ali ela podia estar entrando em contato com o Luke, porque ela começou a sentir a força, mas aí depois eu pensei, bom, talvez sim, mas provavelmente não, porque o Luke com certeza sentiu a morte do Han, então não precisa nem ninguém entrar em contato com ele para ele saber que a coisa tá feia. Eu acho que o filme foi, então, foi muito feliz nas suas escolhas. Esse arco dramático do Han Solo que se completa nesse filme é muito bonito. Lá, quando ele está se despedindo para a missão, né, que eles estão indo lá para a base Starkiller, ele se despede da Leia. A gente está acostumado com o filme e tudo, dá para dar uma sentida, né, de que, pô, peraí, isso aí tá parecendo uma despedida definitiva, né. Acho que eles até tentam despistar,
quando ela fala, quando você encontrar o nosso filho, traz ele de volta, né? Então, não sei, fica parecendo que... Mas na cena que tá os dois, você sabe que ali vai dar merda, tipo, alguém não vai sair vivo daqui, provavelmente ia ser o Han, e foi o que acabou acontecendo. Mas não é gratuito, não é pelo choque, faz sentido na história, ajuda a história, fortalece um personagem novo importante e aumenta, enfim, toda a complexidade e os riscos e a carga emocional para os próximos filmes, né? Porque ele pode não ser tão poderoso, mas nos nossos olhos, nossa, Kylo Ren, maldito, né? Que vilão! Até foi engraçado, eu tava assistindo quando fui na segunda sessão de dia, né, na quinta-feira, no cinema lá que eu tava, tinha várias crianças fantasiadas. E tinha um pai com um filhinho de, não sei, 5 anos. O filhinho tava fantasiado de Kylo Ren. E eu falei, nossa, esse pai não viu o filme ainda, né? Porque senão ele não teria fantasiado o filho assim. Mas enfim, foi triste, óbvio, foi emocionante, a gente fica chateado quando o personagem que a gente ama morreu, mas é a vida, até nos filmes. E como eu disse, ele teve uma longa vida e uma vida incrível, então não faz mal dentro, né, daquele universo, falando, né, não do filme, mas falando do nosso apego àquele personagem. E, novamente, esses personagens, a Rey e o Finn, são demais, fico muito feliz, é sensacional quando o Finn resolve usar o sabre de luz para lutar contra o Kylo Ren, mesmo ele não sendo um Jedi, é demais. E quando a Rey vai e pega o lightsaber com o poder da força dela, aquela cena incrível, e ela... Pô, agora ela vai ser uma Jedi também, né? Vamos ver. Também, isso aí já é uma teoria minha, né? Que eu também vi alguns comentários, né? Pô, mas nunca aconteceu de alguém ter um poder da força, assim, e já começar a usar, que nem o Luke, né? O Luke começou o treinamento dele muito tarde. E mesmo assim ele foi capaz de desenvolver, mas ele teve que ter um treinamento, quer dizer, ele foi treinar até com Yoda. É que eu acho que ela aquelas coisas das profecias e tal, que existe nesse universo, ela é o ponto fora da curva, ela é uma singularidade, e o Kylo sente isso, né? Ela é muito forte. Ela é muito forte. Acho que a gente vai ver isso nos próximos filmes, vão desenvolver isso. Ela tem uma ligação com a força que vai além de tudo que a gente já presenciou em todos os filmes da saga Star Wars. E eu estou muito empolgado com isso. E também, é spoiler também, então, para não esquecer de falar e incluir aqui, uma coisa que eu não gostei, eu comentei no outro vídeo, mas aqui eu posso falar mais claramente, né? De alguns personagens CG. O líder supremo, né? O Snoke, eu não gostei do fato dele ser em CG, né? E dublado pelo Andy Serkis. O Andy Serkis é o cara pra fazer esse tipo de coisa. Mas não gostei dele ser CG. Ele podia ser uma maquiagem, não sei, algo... Não fiquei feliz com isso. Agora... sobre quem é ele, de onde ele veio, só que eu vi até uns amigos, né, debatendo, pô, mas você tem que saber, não tem que saber, eu não tenho problema nenhum com isso, pelo menos, quem é ele, de onde que ele veio, porque na trilogia original, quando aparece o Imperador, no segundo filme e tal, não teve história pregressa, a gente não sabe, pronto, ele é o Imperador, ele é o cara que manda, e foi assim, e só décadas depois que foi ter a trilogia de 1 a 3, e aí a gente foi saber um pouco mais como surgiu a ascensão dele ao poder, e por algumas coisas que ele fala nos filmes, né, o Palpatine, a gente sabe que ele teve um mestre e tal, mas mesmo assim, a gente não sabe exatamente qual foi a história dele, como surgiu. Não interessa. Tem um mestre lá, porque assim, eu pelo menos não tenho problema nenhum com isso. Isso pra mim não foi um problema. Eu só não gostei do fato dele ser em CG. Eu achei que, por ser um personagem importante, eles podiam ter trazido de novo maquiagem, boneco, sei lá, alguma coisa um pouco mais verossímil. E o fato dele ser um gigante, assim, que é uma coisa meio diferente do que a gente vê em todos os outros filmes, minha teoria também, tá? Ele não é gigante, aquilo lá é uma projeção gigante. Eu acho que ele se acha o fodão, então quando ele fala com os lacaios dele, ele quer se sentir um gigante, então ele faz aquela projeção gigante. Eu acho que se a gente encontrar ele, porque ele falou pra eles se encontrarem com ele, então de repente no próximo vídeo a gente vai vê-lo pessoalmente, né? Acho que vai ser um lance meio Mágico de Oz, ele deve ser um tamanho normal, talvez até pequeno, eu não acho que ele é gigante não. Mas enfim, isso é um detalhe também, uma besteira. Uma curiosidade apenas. E é isso. Gostei, novamente, né? Gostei muito do filme. Gostei dessas coisas, gostei das decisões tristes e felizes. Acho que no final deu tudo certo. E esse filme abre um espaço para... A gente já teve coisas novas, mas como eu disse na crítica,
tem muitas repetições, principalmente em termos de história, né? Do que aconteceu no episódio 4, né? Da missão, do robozinho com uma mensagem e tal. Acho que passado isso, a gente tem um futuro, uma boa visão do futuro, assim, coisas que podem acontecer novas e aí eles assumirem de vez, esses personagens novos, as rédeas da saga, porque acho que com esse filme eles conseguiram algo que era fundamental, que era introduzir novos personagens e fazer a gente se importar com eles. E faz só 2 dias que o filme estreou e que as pessoas assistiram, então um monte de gente ainda não viu no momento que eu faço esse vídeo. Mas todo mundo que já viu, todo mundo assim, quer dizer, quase todo mundo, né? Mas se apaixonou pelos personagens. Então, missão cumprida para os próximos filmes, é com eles que a gente quer estar e eles que a gente quer ver. E mesmo assim vai ter o bônus de que, por exemplo, o Luke estará no próximo filme. É isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês, pelos comentários, pelas curtidas no vídeo, pelas curtidas na página do Facebook. Tem os links aqui na descrição e eu sempre deixo no final também do Twitter e do Facebook. Aqui na descrição do vídeo no YouTube tem o Instagram também, para quem tem. E é isso, muito obrigado pela audiência e que a força esteja com vocês. Tchau!